Existe um código silencioso operando na sua vida neste exato momento. Um princípio que não aparece nos livros tradicionais, que não costuma ser ensinado nas escolas, mas que influencia profundamente a forma como sua realidade se organiza. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber esse mecanismo em funcionamento. Elas acreditam que tudo o que acontece ao redor é resultado apenas de esforço, sorte, coincidência ou circunstâncias externas. Mas existe algo mais sutil acontecendo o tempo todo. Algo que começa dentro de você e se projeta para fora. Esse é o código da vibração. Tudo o que existe possui algum tipo de frequência, desde os átomos que formam seu corpo até os pensamentos que passam pela sua mente. A ciência já demonstrou que matéria e energia são apenas diferentes manifestações da mesma essência. E quando começamos a observar a realidade sob essa perspectiva, uma pergunta inevitável surge. Se tudo vibra em algum nível, o que acontece com a vibração do seu próprio estado interior? A maioria das pessoas acredita que seus sentimentos são apenas reações aos acontecimentos da vida. Algo acontece fora e então surge uma emoção dentro. Mas quando você começa a observar com mais atenção, percebe que o estado interno também influencia profundamente aquilo que começa a acontecer ao seu redor. Pessoas que vivem constantemente em tensão parecem atrair mais situações de conflito. Pessoas que cultivam um estado interno de abertura parecem encontrar mais oportunidades inesperadas. Não é magia, é alinhamento vibracional. Imagine por um momento que cada pessoa carrega um campo invisível ao redor de si. Um campo formado por pensamentos repetidos, emoções predominantes, crenças profundas e padrões de percepção. Esse campo está sempre emitindo uma espécie de assinatura energética, e essa assinatura funciona como um tipo de sintonia. Assim como um rádio só consegue captar determinadas estações quando está na frequência correta, a sua experiência de vida também começa a sintonizar determinadas possibilidades de acordo com o estado vibracional que você sustenta com mais frequência. Isso não significa que você controla todos os acontecimentos do universo. A realidade é complexa demais para ser reduzida a uma única variável, mas significa que o seu estado interior influencia muito mais do que você imagina a forma como as coisas se organizam ao seu redor. Pense em duas pessoas que recebem a mesma oportunidade. Uma delas está vibrando medo, dúvida e sensação de incapacidade. A outra está vibrando curiosidade, abertura e confiança. Mesmo diante da mesma situação externa, a forma como cada uma reage será completamente diferente. Uma pode se retrair, hesitar, encontrar motivos para não tentar. A outra pode enxergar possibilidades, agir, aprender e evoluir com a experiência. Com o tempo, essas pequenas diferenças de vibração começam a criar caminhos de vida completamente distintos. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. A vibração não é apenas sobre emoções intensas ou momentos específicos. Ela é construída principalmente pelos estados internos que se repetem ao longo do tempo, pequenos padrões emocionais que se tornam hábitos invisíveis. Algumas pessoas vivem grande parte dos dias em um estado silencioso de preocupação. Outras carregam constantemente um sentimento de frustração. Algumas mantêm uma vibração contínua de gratidão, curiosidade ou tranquilidade. Esses estados internos parecem discretos, quase imperceptíveis, mas são eles que acabam moldando a frequência predominante do seu campo energético. E essa frequência influencia aquilo que você percebe, aquilo que você permite e aquilo que você começa a atrair para a sua experiência. Existe também um detalhe muito importante nesse código. Muitas pessoas tentam mudar a própria vibração apenas repetindo frases positivas ou tentando forçar emoções que não estão realmente presentes. Mas vibração verdadeira não nasce da negação da realidade. Ela nasce da consciência.
O primeiro passo para mudar qualquer frequência interna é perceber qual é a vibração que você tem sustentado de forma automática, sem julgamento, apenas observando. Quando você começa a observar seus pensamentos e emoções com honestidade, percebe padrões interessantes. Talvez exista um hábito de imaginar sempre o pior cenário possível. Talvez exista uma tendência a reviver constantemente momentos de frustração do passado. Talvez exista uma narrativa interna que repete a ideia de que as coisas são sempre difíceis. Esses padrões criam uma espécie de trilha vibracional dentro da mente. Quanto mais vezes você percorre essa trilha, mais fácil se torna retornar ao mesmo lugar emocional. Mas a boa notícia é que vibração também pode ser treinada. Assim como um músculo se fortalece com repetição, estados internos também podem ser cultivados com prática consciente. Pequenos momentos de presença, pequenos momentos de gratidão, pequenos momentos de curiosidade sobre a vida. Cada um desses estados altera levemente a frequência interna que você está emitindo. E com o tempo, essas pequenas mudanças começam a criar uma nova base vibracional. Algo curioso acontece quando essa base muda. As mesmas situações que antes provocavam reações intensas começam a perder força. O que antes gerava ansiedade começa a ser observado com mais clareza. O que antes parecia um obstáculo absoluto passa a ser visto como um desafio temporário. Isso acontece porque a vibração interna altera a forma como você interpreta os acontecimentos. E quando a interpretação muda, as decisões também mudam. E quando as decisões mudam, os resultados inevitavelmente começam a se transformar. Mas existe um aspecto ainda mais profundo no código da vibração. A vibração não afeta apenas suas ações diretas, ela também influencia aquilo que você percebe no ambiente. O cérebro humano está constantemente filtrando informações. Existem milhões de estímulos acontecendo ao seu redor neste exato momento, mas apenas uma pequena parte deles chega à sua consciência. O critério que o cérebro usa para selecionar essas informações está profundamente conectado ao seu estado interno. Se você está vibrando medo, sua mente começa a identificar sinais de ameaça em muitos lugares. Se você está vibrando escassez, sua percepção passa a destacar tudo aquilo que parece confirmar falta ou limitação. Mas quando a vibração muda para estados de abertura e curiosidade, a mente começa a perceber caminhos que antes passavam completamente despercebidos. É como se a realidade sempre tivesse múltiplas possibilidades disponíveis, mas apenas algumas delas se tornam visíveis dependendo da frequência em que você está sintonizado. Isso explica por que duas pessoas podem viver experiências completamente diferentes dentro do mesmo ambiente. A vibração não muda apenas o que acontece, ela muda o que você é capaz de perceber. Outro ponto importante é entender que vibração não significa estar feliz o tempo todo. A vida possui momentos de desafio, perdas, mudanças inesperadas e emoções complexas. Tentar negar isso apenas cria mais resistência interna. Vibração elevada não é ausência de dificuldade. Vibração elevada é a capacidade de manter consciência, presença e abertura, mesmo quando a realidade apresenta desafios. É saber sentir o que precisa ser sentido, aprender o que precisa ser aprendido e, ainda assim, não permitir que a mente fique aprisionada indefinidamente em estados de medo ou frustração. É exatamente nesse ponto que o código da vibração se torna poderoso. Porque quando você aprende a reconhecer seu próprio estado interno, surge um pequeno espaço entre o que acontece e a forma como você responde. Nesse espaço existe escolha. Talvez você não consiga mudar imediatamente uma emoção intensa, mas pode escolher não alimentar aquele estado por horas ou dias com histórias mentais repetitivas. Pode escolher respirar, observar, permitir que a emoção se mova e, então, direcionar gradualmente sua energia para algo que traga mais clareza. Cada vez que você faz isso, está treinando sua mente para operar em uma frequência diferente,
E com o tempo, essa frequência começa a se tornar o novo padrão. Muitas tradições antigas falavam sobre isso de formas diferentes. Algumas chamavam de estado de consciência. Outras chamavam de energia vital. Outras descreviam como alinhamento interior. Os nomes mudam, mas o princípio permanece o mesmo. O estado interno que você sustenta com mais frequência influencia profundamente a forma como sua realidade começa a se organizar. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. A vida deixa de ser apenas uma sequência de eventos aleatórios que acontecem com você. Ela passa a ser um campo de interação constante entre o mundo externo e o seu próprio estado de consciência. Isso traz responsabilidade, mas também traz liberdade. Porque se a vibração pode influenciar sua experiência, então cada momento de consciência se torna uma oportunidade de ajuste. Pequenos ajustes de percepção, pequenos ajustes de emoção, pequenos ajustes de presença. E esses pequenos ajustes, repetidos ao longo do tempo, começam a alterar a frequência que você emite para o mundo. Talvez as mudanças não apareçam de forma imediata, mas aos poucos você começa a notar algo interessante. Certas situações que antes pareciam recorrentes começam a desaparecer. Novos tipos de encontros começam a surgir. Novas ideias aparecem com mais facilidade. Caminhos que antes pareciam bloqueados começam a mostrar pequenas aberturas. Isso não acontece por acaso. A vibração mudou. E quando a vibração muda, a sintonia com a realidade também muda. Talvez o ponto mais importante desse código seja perceber que sua vibração não depende apenas das circunstâncias externas. Ela depende principalmente da relação que você estabelece com seus próprios pensamentos e emoções. Quando você aprende a observar seu estado interno com mais consciência, começa a perceber que existe um espaço silencioso dentro de você que não precisa reagir automaticamente a tudo. Nesse espaço existe clareza. Nesse espaço existe escolha. E nesse espaço começa a nascer uma nova forma de viver. Uma forma em que sua energia deixa de ser arrastada pelos acontecimentos e começa a ser direcionada com mais presença. Esse é o código da vibração. Um princípio invisível que está atuando na sua vida todos os dias, quer você perceba ou não. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que você deseja atrair para a sua realidade. Talvez a pergunta mais importante seja outra. Qual é a vibração que você tem sustentado? Enquanto a sua vida está acontecendo, se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like, porque isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão despertando para esses códigos invisíveis da consciência. Se inscreva no canal Os Códigos do Despertar e ative as notificações para continuar explorando esses princípios que moldam a realidade de forma silenciosa todos os dias. E compartilhe este vídeo com alguém que também esteja buscando entender melhor como a consciência influencia a própria vida. Às vezes, uma única ideia, no momento certo, pode transformar completamente a forma como alguém enxerga o mundo. Agora me diga algo nos comentários. Você já percebeu como o seu estado interior influencia aquilo que começa a acontecer ao seu redor?